Fala concurseiro, fala concurseira. Bom dia, Vitor Gâmaro, jornalista do Direção Concursos, trazendo mais um evento para vocês muito bacana, reforma administrativa. Vamos conversar aqui sobre os impactos na vida do servidor público atual e, é claro, você que deseja se tornar aí servidor público no país. É um assunto muito delicado que causa aí ânimos exaltados, digamos assim, em todos os participantes aí do debate, porque é um assunto realmente muito delicado que vai mudar aí muita coisa, caso passe, lembrando sempre que é uma PEC ainda. E é importante, pessoal, vou falar bem sério com vocês agora do chat. Aproveitem esse momento para trocar ideia aqui, para perguntar coisa construtiva, agregar ao debate. Se começar xingamento, baixaria aqui no chat, o pessoal do atendimento vai cortar na hora, vai te banir, você não vai conseguir mais falar, não vai ter mais essa oportunidade de falar aqui, praticamente, pessoalmente, com os deputados federais, Thiago Mitrô e professor Israel, deputados que eu já agradeço de antemão a presença aqui, muito bacana dedicarem um tempo aí de vocês ao direção, ao público que está interessado na reforma administrativa. Pessoal, vamos lá começar então, sem mais delongas. Vou começar aqui com o professor Israel e depois o Thiago já pode pegar a palavra. Vou começar pedindo uma breve apresentação aí de cada um e, de cara, eu acho que já vale vocês fazerem um pequeno resumo com pontos positivos e pontos negativos que vocês enxergam nessa PEC que foi apresentada aí sobre a reforma administrativa. Por favor, começando aí com o professor Israel. Será que ele travou? Acho que o professor Israel deu uma pequena travada lá na internet dele. Bora começar com o Thiago Mitrô, então? O Thiago Mitrô começa falando aí, se apresentando e falando também aí um pouquinho dos pontos positivos e negativos. Assim que a conexão do professor Israel voltar, a gente fala com ele. Vamos lá, Thiago? Vamos lá, Vitor. Primeiro, bom dia a você, todos aqui estamos assistindo. Obrigado, Direção Concursos, pelo convite de debater reforma administrativa. Eu sou deputado federal pelo Partido Novo de Minas Gerais, administrador de formação. Trabalhei vários anos no setor de educação antes de virar deputado e entrei na política no início do ano passado, muito por conta dessa insatisfação que eu e boa parte da população brasileira tínhamos com a qualidade com que a política era feita no Brasil. Então, estou desde o início do ano passado na Câmara dos Deputados e tenho trabalhado muito nas áreas de educação e gestão pública, duas áreas aí onde o professor Israel atua bastante também, então somos colegas em várias comissões e frentes parlamentares. E no fim do ano passado eu criei, junto com outro grupo de deputados, a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, justamente por termos todos esse diagnóstico de que a administração pública brasileira precisa e deve ser modernizada. Inúmeros países fizeram reformas administrativas ao longo dos últimos anos e o Brasil, infelizmente, ficou para trás. Então, tenho buscado aprofundar o debate e as soluções que devem ser dadas para a administração pública brasileira e contribuir para que a gente possa modernizar o nosso país. Em relação à reforma apresentada pelo governo, eu sempre digo que a gente não pode confundir a PEC 32 com a reforma administrativa por completo. A PEC 32 é um primeiro passo. O governo apresentou uma reforma a ser realizada em 3 fases. Essa é a primeira fase, tem muita coisa que vai vir nas outras fases. E acho que essa PEC ela traz vários pontos positivos. Acho que a flexibilização da forma como o executivo se organiza é algo positivo. Hoje, infelizmente, o país é muito burocrático e decisões simples que deveriam ser de autonomia do executivo precisam passar por autorização legislativa. Acho que a gente pode tornar o processo inverso, dar mais flexibilidade ao executivo para reduzir essa burocracia e, no caso de excessos, o legislativo entra aí para coibir eventuais excessos. Ela trouxe um outro ponto também de vedações a distorções que hoje existem em determinadas classes do serviço público, não é algo que existe no serviço público todo, mas existem algumas carreiras e alguns setores específicos, como vedação a férias além de 30 dias, vedação ali a punição como aposentadoria compulsória, vedação a você ter progressões automáticas somente por tempo de serviço. E agora acho que a PEC pecou nesse assunto por não ter incluído membros de poder e não ter incluído atuais servidores. Eu acho que a gente viu ontem o exemplo da progressão
da AGU, a meu ver, totalmente fora de propósito. Não deveria, a gente, nesse período de pandemia, né, já havia ali o entendimento de que não se poderia dar aumentos para servidores públicos, existia uma brecha que, se houvesse legislação anterior autorizando isso, poderia ser feito. A AGU acabou aproveitando dessa brecha, e também por não ter sido progressão por mérito, né? Você leva todos os servidores praticamente de determinado órgão para o máximo da remuneração dele de uma tacada só, né? Então, acho que é esse tipo de vedação que nós queremos coibir, que nós queremos incluir na PEC, proibir essas vedações simplesmente por tempo de serviço. E, por último, um aspecto relevante que a PEC traz também é a flexibilização do regime jurídico único, né, instituindo, acho a grande inovação é um novo regime jurídico, que é o por tempo indeterminado, que se diferenciaria das carreiras típicas de Estado, tendo ali outras possibilidades de reestruturação do serviço público ao longo do caminho, e que a gente vai trabalhar para que essa flexibilização seja feita sem permitir ali ingerência política, sem abrir margem para arbitrariedade, e estamos trabalhando com emendas e também nas leis complementares para garantir isso. Só dar um exemplo específico, essa PEC traz ali também um novo formato dos cargos comissionados. Já apresentei uma emenda para exigir processo seletivo para os cargos comissionados também. Não dá para a gente deixar, o Brasil tem muitos cargos comissionados, tem que reduzir isso, e enquanto eles existirem, precisa de critério técnico para sua ocupação. Então, temos buscado aprimorar essa PEC através dessas emendas, e muita coisa vai ser debatida ainda ao tramitar dela na Câmara e no Senado. Obrigado, deputado Thiago Mitrô. Agora a internet do deputado professor Israel voltou legal. Agora tá lisa. Vou pedir aí para o deputado, então, professor Israel, da mesma forma que o Thiago fez, se apresentar e, de cara, já começar falando aí alguns pontos que ele enxerga ser positivos e outros negativos aí a respeito da reforma. Quem viu aqui, a gente já bateu um papo sobre isso aqui no nosso YouTube, a entrevista foi bem legal, mas vou pedir novamente ao deputado professor Israel para você se apresentar e falar desses pontos positivos e negativos. Bom dia, deputado. Bom dia novamente. Eu troquei de aparelho aqui porque o meu celular está com algum problema. Obrigado pela paciência. Eu sou o deputado professor Israel Batista, sou deputado federal pelo Partido Verde aqui do DF e sou presidente da Frente Parlamentar Mista de Defesa do Serviço Público. Eu entendo que o Brasil precisa fazer uma reforma administrativa, mas eu entendo que o texto enviado pelo governo, ele é muito limitado sob o aspecto de que ele trata de pessoal, trata dos vínculos e não trata sobre melhorias do serviço público. Ele vem com uma série de leis complementares que serão futuramente apresentadas, então ele é a primeira fase da proposta do governo, essa PEC 32, né? E ao mesmo tempo ela altera bastante a Constituição. Então a gente fica preocupado com o peso que esse texto vai ter na Constituição. São muitos artigos alterados, muitos trechos alterados, mais de 80 trechos, 4 artigos inteiros colocados dentro da Constituição. E, a meu ver, os pontos positivos são o fim das férias maiores do que 30 dias, para igualar o servidor público à maioria dos brasileiros, né? O fim da aposentadoria compulsória como punição, para mim isso é positivo. É um absurdo que alguém cometa uma infração grave, um crime, e tenha como punição parar de trabalhar e continuar recebendo aposentado, né? Isso para mim é positivo. É positivo para mim também que a gente crie outros critérios para que haja progressão da carreira, que não seja apenas tempo de serviço, né? Porque só o tempo de serviço não vale. Eu acho que tempo de serviço também tem que ser contado, mas não pode ser o único elemento, né? Temos que ter outras formas. Acho que a gente poderia ter resolvido muitos desses problemas sem a necessidade de uma PEC, né? A gente já tem alguns textos correndo no Congresso Nacional que poderiam estar sendo colocados adiante. Nós podíamos discutir, por exemplo, um texto sobre avaliação do serviço público. O servidor não tem medo de ser avaliado, ele tem medo de ser perseguido. Então, se a gente fizer um texto bem feito, a gente pode ter avaliação do servidor público, né?
Bem, o que eu acho negativo na PEC? Primeiro que ela cria duas categorias diferenciadas de servidores públicos. Aqueles que ocupam as carreiras típicas, que são estáveis, e aqueles que não são servidores de carreiras típicas, né? Ou seja, os demais. Você tem servidores de classe A e classe B, digamos assim. Então, isso para mim não é bom, né? O servidor que assumir por prazo indeterminado, por exemplo, ele vai ter um vínculo muito injusto, mesmo quando a gente compara esse servidor aos trabalhadores da CLT, né? Eles, por exemplo, não vão ter contrapartida de FGTS, né? Eles vão ter mais hipóteses de demissão que na CLT. E aí eu diria que todo servidor público, por princípio, precisa da estabilidade, especialmente no Brasil, que tem por característica essencial, estrutural de sua formação política e social, o patrimonialismo. Os ocupantes de cargos que não necessariamente vão ser carreiras típicas, eles têm acesso a informações sigilosas, sensíveis, de interesse público, né? Então, você imagina um agente administrativo da Polícia Federal, um analista fazendário, né, que atua no auxílio da fiscalização. Você imagina um técnico do Ministério da Economia que porta senhas especiais, que é responsável pelo controle da dívida ativa da União, né? Então, para mim, isso não é adequado. Eles têm que ter estabilidade. A gente precisa de isenção na conduta das licitações, na gestão dos contratos administrativos, né? Se eles não tiverem essa prerrogativa, se eles não se sentirem seguros para contestar as arbitrariedades, eles ficam vulneráveis. Então, a estabilidade para nós é inegociável. Além disso, nós temos uma profunda incerteza na definição do que vão ser as carreiras típicas de Estado, e aí há um risco concreto de que os grupos mais bem organizados aproveitem essa janela de oportunidade, consigam se tornar carreiras típicas de Estado, e outros grupos não consigam. Então, a gente está promovendo um embate entre as categorias que pode desestruturar, que pode romper o tecido social do serviço público brasileiro. A gente tem aí um desequilíbrio de forças entre as categorias, né? E isso vai ser necessariamente uma profunda fonte de lobby sobre o parlamento que pode ser danoso à sociedade, né? Então, eu entendo que os servidores precisam ter estabilidade, tanto os servidores das carreiras típicas, quanto os seus auxiliares, técnicos, analistas, porque se eles não tiverem, vai ser fácil desencorajar uma atuação mais firme desses auxiliares na gestão pública. Então, para mim, esse é um ponto essencial. Temos ainda o problema da terceirização, que acaba com a transmissão de conhecimentos entre os servidores, prejudica a formação das culturas organizacionais, que são extremamente importantes para a continuidade do serviço público. Nós temos um aumento muito expressivo do poder presidencial para extinguir órgãos, autarquias, fundações. A gente tem que analisar isso, eu não considero isso adequado. Eu acho que nós temos... Se a regra tivesse aplicado desde 2019, dada a realidade que o país está vivendo, nós poderíamos ter muitos problemas. Eu não sei como estaria a situação hoje do IBAMA, do IPEA, do INPE, do IBGE. A gente fica inseguro quanto a isso, porque isso está sendo muito remetido às leis complementares, a uma definição posterior. Então, eu acho que a PEC... ela toca em assuntos muito sensíveis, ela desconsidera as características e as particularidades do sistema brasileiro, e ela também é uma medida extrema. Nós poderíamos corrigir muitas das distorções que a PEC procura corrigir por outros mecanismos, inclusive projetos de lei que já estão andando no Congresso Nacional, né? Eu tenho feito um esforço para que os servidores se abram para algumas propostas que são importantes, como a avaliação do serviço público. Com um bom texto, ela não vai permitir perseguição, e a gente devia estar debruçado nisso, sabe? É assim que eu penso. Então, hoje eu considero a PEC 32 nociva, prejudicial ao país, e a minha missão é lutar contra essa PEC, ou, no mínimo, tentar corrigir algumas distorções que eu acho que vão ser muito ruins para o país. Muito obrigado, deputado federal professor Israel. Lembrando, tanto para o deputado Tiago Mitrô, quanto para o deputado federal Israel,
caso vocês queiram comentar a resposta anterior do outro participante, na próxima pergunta vocês podem começar falando, não vai ter aquele negócio de réplica, téplica, igual tem na TV aí normal, a gente vai conversar numa mais tranquilo aqui, sem nenhum tipo de amarra, vamos conversar bem suave. Mas vamos começar então, o pessoal tá mandando muita pergunta interessante no chat, muito obrigado, gente, mas várias dessas perguntas os nossos sócios, nossos coordenadores já fizeram, eu vou colocar na tela a primeira delas. O nosso professor Vitor Dalton, ele é consultor da Câmara dos Deputados e fez uma pergunta que os dois vão responder, começando ali pelo deputado Thiago Mitrô e depois pelo deputado professor Israel. Vamos lá, Vitor Dalton, pergunta muito bacana, dá uma olhadinha aí. Opa, tudo bem? Eu sou o professor Vitor Dalton e eu tenho uma pergunta para o deputado Thiago Mitraldi a respeito da reforma administrativa. Minha pergunta é a seguinte, deputado: quando você cria esse conceito de carreira de Estado e de carreira que não é de Estado, tá, no qual você teria uma flexibilidade maior de demitir o servidor, você não acha que ele não corre o risco de você começar a criar um tal de funcionalismo de governo e não um funcionalismo de Estado? No sentido de que entra um determinado presidente com a ideologia A e coloca lá todo um aparato de servidores com a ideologia A. Aí entra lá um determinado presidente com a ideologia B. Agora eu vou tirar todo mundo com a ideologia A, né? Porque eu vou aqui dizer que o orçamento está apertado, tem que cortar despesa, então vou demitir um monte de servidor e depois eu vou criar um outro concurso para contratar um monte de gente com a ideologia B. Então você não acha que isso pode fragilizar um pouco o Estado brasileiro no médio prazo? O Thiago Mitrô pode responder a pergunta do professor Vitor Dalton. Perfeito, Vitor. Olha, eu particularmente, né, acho que nós aqui quer que o Estado brasileiro seja vítima do governista de plantão. Infelizmente, a gente viu nos governos do PT, né, o Estado ser aparelhado ali por partidários do Partido dos Trabalhadores, onde até mesmo servidores concursados se filiavam ao partido para conseguir promoções e espaços dentro do governo petista, e nós vemos agora no governo Bolsonaro também inúmeros órgãos sendo aparelhados pela ideologia do presidente Bolsonaro. A gente viu o que aconteceu com o MEC nesse 1 ano e meio, né? Lamentável que tenha colocado um ministro com tão baixa qualidade como a gente teve o ministro Weintraub ao longo de 1 ano e meio à frente de um dos mais importantes, né, do país. Então, acho que essa crença de que a ideologia do presidente é algo que deve ser enraizado dentro do Estado brasileiro é completamente nociva, e eu, o professor Israel e todos que querem ver o Brasil melhorar combatem esse tipo de coisa. Agora, eu não acho que a PEC abre margem para isso, pelo um motivo muito simples, né? Nós vamos ter os servidores por tempo indeterminado, nós vamos ter os atuais servidores, né, vão ter dois tipos de vínculos, das carreiras de Estado e os vínculos por contrato por tempo indeterminado. Estes dois vínculos requerem concurso público para que o servidor entre, então o presidente não pode simplesmente aparelhar com quem ele queira e selecionar os servidores de forma ideológica. Os servidores vão passar por um concurso público, com critérios bem definidos, e a gente precisa aprimorar os concursos também, e esses servidores também não poderão ser exonerados ali a bel prazer, né? A PEC ainda não traz os detalhamentos do que seria as possibilidades de exoneração desses servidores, mas ela já traz que não pode ser por critério político partidário, e nós vamos, através de lei complementar, regulamentar quais são essas possibilidades. Hoje, todos os servidores podem ser exonerados por 3 motivos: processo administrativo disciplinar, por crime ali transitado em julgado, e por avaliação de desempenho, insuficiência de desempenho, a última falta regulamentar, né? As carreiras típicas de Estado vão continuar com esses mesmos critérios, né? Eventualmente, a gente pode incluir algum critério de obsolescência da carreira, uma coisa assim, e nas carreiras por tempo indeterminado, né, nós vamos ainda, por lei complementar, definir quais vão ser esses critérios, mas certamente esses critérios não vão ser critérios arbitrários, onde possa dar ao governante essa possibilidade de ingerência. Nós vamos trabalhar na lei complementar para que sejam critérios realmente plausíveis, como nós temos visto outros países do mundo adotarem. Muito obrigado, deputado Thiago Mitrô. Professor Israel, o senhor tem alguma
algum comentário sobre essa pergunta do Vitor Dalton? Sei que ele falou que a pergunta era para o deputado Thiago Mitrô, mas claro que a sua opinião também é super bem-vinda aqui no nosso debate. Eu acredito que a PEC, ela desestabiliza o serviço público brasileiro e ela abre, sim, muito espaço para a discricionariedade dos chefes do Poder Executivo e dos chefes de poderes, dos demais poderes, né? Apesar do vínculo das carreiras típicas permanecer um vínculo estável e com concurso público, e dos cargos por tempo indeterminado também terem acesso por concurso público, ela abre, a meu ver, duas margens perigosas. Primeiro, os cargos por tempo determinado, que aí vão ter um processo de seleção diferenciada, né, um processo simples de seleção, que a gente ainda não sabe como vai ser. Então, nós temos que ficar muito atentos a isso, para que não seja, por exemplo, mera análise curricular, que permita ao gestor público colocar o currículo do seu apadrinhado na frente, né? E outra preocupação é com o aumento da possibilidade das terceirizações. Essa reforma consagra o princípio da subsidiariedade, né? Que é um princípio que tem uma carga ideológica muito forte, que, se a gente for analisar historicamente, ele foi primeiramente positivado, ou seja, colocado no direito, lá na Carta de Lavoro, de Benito Mussolini. Olha que é um princípio que surge no início do século XX, né? Que diz que o Estado age em complementação à iniciativa privada em todos os aspectos. Eu acho que isso aí é uma brecha muito forte para que a gente tenha um desmonte do Estado de bem-estar social, que é o Estado que eu tenho posição de defesa desse Estado, do bem-estar social, né? A gente entende que essa reforma, ela desossa o Estado, ela deixa o Estado sem compleição física, ela deixa o Estado muito enfraquecido para agir. E aí, o que nós temos em outros países que fizeram reformas desse tipo é um passo atrás, há um recuo. Nós temos diversos lugares do mundo, por exemplo, eu sei que esse não é um ponto exato que a reforma trata, mas que é uma adjacência disso, né? Países que estão reestatizando empresas do setor de infraestrutura, de água, de esgoto, de energia, né? Prefeituras, estados na Alemanha, na França, na Europa toda, estão buscando fazer isso porque perceberam que muitas dessas reformas minavam a capacidade de atuação do Estado. Então, eu sei que o Thiago Mitrô, meu colega de Câmara, é uma pessoa muito sensata. Se todos os parlamentares tivessem a mesma boa vontade e intenção do Thiago, eu ficaria mais confiante que nas leis complementares a gente conseguiria corrigir isso. Mas, historicamente, o parlamentar brasileiro, ele busca fazer as indicações políticas. Então, se uma PEC permite, amplia essa possibilidade, nós não temos certeza se nós vamos conseguir, numa lei complementar, regulamentar isso de forma ordeira, de forma a evitar um retrocesso para o estado de apadrinhamento político no Brasil. Então, mudar o regime jurídico único para criar vários regimes, vários vínculos, desorganiza juridicamente o Estado brasileiro, e nós sabemos, isso é declarado, que a intenção do governo federal é permitir uma maior margem de manobra para as indicações de prefeitos, governadores e do próprio presidente da República, né? O presidente falou isso numa entrevista que ele deu no Palácio do Alvorada, para a Rede Record, né? Ele disse que, para ele, um prefeito, ao assumir o cargo, deveria ter autoridade para trocar todo o serviço público municipal, né? Então, eu entendo que o conjunto de propostas dessa PEC, incluída aí a terceirização com o princípio da subsidiariedade, abre uma margem muito perigosa, tá? Se todos fossem como o deputado Thiago Mitrô, que eu sei que é uma pessoa extremamente correta, embora a gente discorde, eu reconheço a correção dele, né? Eu ficaria um pouco mais tranquilo, mas eu não estou tranquilo. Entendi, deputado Israel, muito obrigado pela sua resposta. Pessoal do chat está mandando muita pergunta boa, mas como eu falei, a maioria das perguntas de vocês também são as dúvidas dos nossos coordenadores. Então, se eu ver alguma coisa diferente, pode ter certeza que eu vou trazer aqui para os deputados.
A próxima pergunta que eu vou trazer aqui é do nosso professor Arthur Lima, coordenador também aqui do Direção, e ele já foi auditor da Receita Federal. Ele fez duas perguntas, vou pedir para o Gabriel aqui botar a primeira na tela para vocês. Olá, deputado Tiago Mitraldi, deputado professor Israel. Queria agradecer bastante aí a participação de vocês nesse debate aqui. O meu nome é professor Arthur Lima, sou um dos coordenadores aqui do Direção, e eu queria deixar uma pergunta, porque eu entendi, né, que o critério utilizado na proposta de reforma administrativa para dizer se um servidor é estável ou não, tem direito ou não à estabilidade, é a questão de ser ou não ser um cargo típico de Estado. Eu sempre tive comigo que os servidores que mais precisam da proteção trazida pela estabilidade são servidores que tomam decisão em geral, sendo cargos típicos de Estado ou não, mas servidores que tomam decisão em geral, decisões que podem afetar terceiros e que precisam de uma certa proteção. Queria exemplificar com um cargo, por exemplo, de um técnico administrativo de um determinado órgão. Um técnico administrativo dificilmente vai ser considerado uma carreira típica de Estado. Mas em determinados momentos, mesmo um técnico administrativo, ele pode assumir, por exemplo, a presidência de uma comissão de licitação, né, para a escolha ali para aquisição de serviços ou de produtos pela administração pública, envolvendo valores ali de milhões de reais ou até mais do que isso. Essa pessoa, ela não vai ter essa proteção da estabilidade. Será que isso não é prejudicial? Será que esse critério, e é essa pergunta que eu queria trazer para vocês, esse critério de estabilidade para quem é carreira típica de Estado e deixar sem estabilidade os demais, não é prejudicial para o funcionamento do serviço público e para a garantia de que esse serviço público vai ser desempenhado tomando como prioridade as necessidades da sociedade e nada além disso? Por favor, deputado Tiago Mitrô, poder começar aí a responder a pergunta do professor Arthur Lima, por favor. Primeiro, eu agradeço aí sempre a gentileza do professor Israel, também tenho muito prazer em conduzir esses debates com ele, se todos que são contra essa PEC tivessem a seriedade aí e acho que a cordialidade do professor Israel, os debates seriam muito mais produtivos também para todos nós. Em relação à pergunta do professor Arthur, acho que a gente não pode confundir que a diferença do tratamento das carreiras típicas de Estado para as carreiras por tempo indeterminado, essa flexibilização da estabilidade não é sinônimo de arbitrariedade. Esse exemplo que o professor deu de um técnico administrativo que assume a presidência de uma comissão de uma licitação, nós não imaginamos que a lei complementar vai permitir que uma pessoa específica possa ser exonerada, não haja esse critério dentro das condições ali de exoneração dos contratos de tempo indeterminado. Hoje nós podemos, especialmente depois de regulamentar a avaliação de desempenho, que é algo que nós também estamos trabalhando e até onde tenho debatido, tanto o professor Israel quanto representantes de determinados em favor da regulamentação da avaliação de desempenho. Na avaliação de desempenho, num processo administrativo disciplinar, aí sim você trata um caso individual específico. Agora, nas possibilidades que nós estamos imaginando para os cargos de tempo indeterminado, não vai ter espaço ali para que um cargo específico, um ocupante específico, possa ter a exoneração. A gente vê, dar um exemplo aqui do que aconteceu na França recentemente, na reforma que eles fizeram no ano passado. Eles incluíram entre os critérios para a descontinuidade de uma carreira a robotização. Colocaram essa palavra no texto legal francês porque a gente sabe que com as mudanças tecnológicas que o mundo está passando, as carreiras vão ser necessárias passar por modificações também. Então, se houver uma determinada carreira no país que, por um efeito ali de avanço da tecnologia, não seja mais necessária, você não vai exonerar o ocupante do cargo específico que ocupou a presidência de uma comissão de licitação. Você vai ter ali uma decisão sendo tomada por um conjunto de pessoas que ocupam determinada carreira, onde ali não há margem para que haja essa perseguição específica trazida pelo professor Arthur. E reforça aqui o que mencionei antes, essa preocupação de não haver perseguição no serviço público é uma preocupação que eu tenho também.
Eu sei que, infelizmente, os nossos políticos não são os políticos que nós gostaríamos de ter. Tanto que eu decidi entrar na política, né, para ver se a gente muda, junto com o professor Israel e tantos outros que entraram na Câmara, né, nessa última legislatura, que a gente mude a forma de fazer política no Brasil, mas eu sei que a gente não vai mudar isso de uma hora para outra. Então temos sim que criar mecanismos para que não se permita arbitrariedades. Agora, essa preocupação não pode ser excessiva ao ponto de nos impedir de avançar na modernização necessária das regras da administração pública brasileira. Então, o que a gente está fazendo é trabalhar para encontrar esse caminho onde haja a possibilidade de modernização sem abrir margem para arbitrariedades. Por favor, obrigado pela resposta, deputado Thiago Mitrô. Deputado federal professor Israel, queria que você comentasse também a respeito dessa pergunta do professor Arthur Lima. A pergunta muito boa do professor Arthur Lima. Eu sei que eu vou discordar mais uma vez do deputado Thiago Mitrô, porque eu acredito que você cria um ambiente de rivalidade dentro do serviço público. Você desiguala as carreiras dos servidores, você cria uma disputa. Para quem vive essa realidade de serviço público, a gente sabe que hoje existem disputas muito pesadas entre carreiras dentro do Estado brasileiro, mas essas disputas elas são controladas à medida que os servidores se entendem como parte de um regime jurídico único. Essa mudança, a meu ver, vai desorganizar o Estado brasileiro. Essa mudança vai promover disputas entre as carreiras. Essa mudança vai nos levar a um limbo jurídico entre a PEC e as leis complementares, que vai gerar vai levar a muitos processos judiciais, vamos ter uma judicialização dessas questões. Eu acredito que os servidores públicos precisam de estabilidade, ainda mais no Brasil. Eu acredito que o técnico do Ministério da Economia, que faz controle da dívida pública, que tem senhas importantes, ele tem que ter essa estabilidade. Eu acredito que o auxiliar do auditor da Receita, né, o analista fazendário, ele tem que ter estabilidade, o cargo dele é muito importante. O técnico que vai fazer a autuação de uma multa tem que ter estabilidade para ele não receber uma ligação. Por quê? Porque eu entendo a boa vontade do deputado Thiago em acreditar que nós vamos conseguir fazer uma boa lei complementar. Mas eu acredito que o assunto da estabilidade ainda seja um assunto da Constituição brasileira. E nós podemos fazer as mudanças necessárias de outras formas. O Congresso Nacional não tomou atitude quando ele deveria ter tomado atitude. Olha, nós já podíamos ter aprovado o PLP 248, que está desde 1998 esperando pela aprovação, que é o PL que organiza a emenda constitucional 19, que faz a avaliação de desempenho do serviço público. Nós podemos tratar da diminuição das carreiras, é claro que nós podemos, isso é um debate saudável. O presidente atualmente já pode extinguir carreiras. Michel Temer extinguiu 60.700 cargos, especialmente de datilógrafos, que obviamente é uma carreira que não há mais necessidade, né, dessa carreira, não faz sentido, né? Nós precisamos fazer com que o Estado brasileiro tenha uma atuação moderna, ou seja, o servidor que entra com estabilidade precisa ter formação continuada para que ele possa guardar a memória do Estado e alterar e aperfeiçoar suas habilidades ao longo do tempo. E a PEC não trata de formação continuada, de aperfeiçoamento contínuo do servidor público. A gente tinha que estar tratando sobre isso. A estabilidade é uma conquista da democracia brasileira. Ela não é um privilégio do cargo. A estabilidade nunca foi completa no Brasil porque nós não cumprimos os desígnios constitucionais de organizar a avaliação dos servidores de maneira imparcial. Nós já podíamos, por exemplo, ter aprovado a emenda constitucional 41, que trata do teto salarial. Nós temos aí um extrateto, gente que recebe muito. Está errado. Isso é que tinha que estar sendo tratado. Eu sempre faço um apelo ao Thiago, porque eu acredito no serviço público, eu acredito que a estabilidade é importante, isso vem dos meus estudos, né? Eu sei que talvez a gente tenha tido uma trajetória de estudos diferenciada, mas como professor de história, cientista político, entendendo as raízes profundas, eu sei que
que a Constituição de 88 foi muito sábia. Os constituintes sabiam o que estavam fazendo ao estabelecer a estabilidade como uma garantia democrática no Brasil. Não dá para abrir mão. A estabilidade é inegociável. A gente tinha que estar votando o PL 6726 de 2016, que fala do fim dos penduricários. E aí nós estamos atacando a estabilidade. Vejamos, onde o servidor é estável, nós temos justamente as chamadas ilhas de excelência no Brasil, em geral. Onde o prefeito tem grande poder discricionário para apadrinhar os funcionários públicos, nós temos um mau serviço público prestado. Então, nós estamos pegando o Instituto da Estabilidade, que tem garantido a melhoria contínua do serviço público brasileiro desde 88, e a gente está atacando a estabilidade, como se ela fosse uma doença, né? Mas, na verdade, a estabilidade garante que o servidor não sofra pressão, garante que o servidor repasse o conhecimento para gerações futuras de servidores, garante a criação das culturas organizacionais, que são muito importantes. Eu considero um profundo equívoco essa PEC tratar justamente da coluna vertebral do serviço público brasileiro, que garantiu melhorias contínuas desde 88. O serviço público brasileiro, lá na ponta, falha na prestação de serviços, mas quem não tem uma memória histórica, quem analisa só a fotografia e não analisa o vídeo inteiro, né, geralmente não consegue perceber a evolução do serviço público brasileiro ao longo do tempo. Poderíamos ter uma evolução melhor? Claro que sim. Se a gente tomasse essas providências que eu acabei de citar, né? Mas a gente não faz isso. Olha, deputado Tiago, eu tenho muito respeito pela sua posição, né? Mas eu realmente sinto que nós não podemos abrir mão da estabilidade aqui no Brasil, nós vamos lutar até o fim. Para nós a estabilidade é inegociável, porque nós ainda não cumprimos o texto constitucional que delimita quais são as regras da estabilidade e a gente já quer matar a estabilidade. Estabilidade é importante demais no nosso país. Show de bola, pessoal. Muita participação interessante no chat, como eu falei. Se você está gostando desse vídeo, mesmo discordando de opinião de um ou de outro, deixa o like aí pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber quando a gente estiver ao vivo, tá bom? Sobre outro ponto bem complicado, bem, na verdade, polêmico da reforma, o professor Eric Alves, que é auditor do Tribunal de Contas da União, também fez uma pergunta que eu acho que vai interessar aí ao pessoal que está assistindo, a audiência é muito bacana. Vou pedir para o Gabriel jogar na tela aí a pergunta do professor Eric Alves, de Direito Administrativo e auditor do TCU. Bom dia, deputados. Eu sou o professor Eric Alves, professor de Direito Administrativo aqui do Direção Concurso, e eu queria saber de vocês a opinião dos senhores a respeito de uma eventual redução na remuneração dos servidores públicos em razão da reforma administrativa. Se vocês acham que isso é possível ou não, e qual a visão de vocês a respeito do assunto. É uma grande preocupação aqui dos nossos alunos que uma eventual redução de remuneração possa tornar a carreira pública menos atrativa do que é atualmente. Tá bom? Muito obrigado. Grande abraço. Deputado Tiago Mitrô, acho que você estava tentando falar aí, desculpa, eu acabei que não peguei, e aí eu acabei que soltei a pergunta do Eric, mas pode falar agora e também aproveitar para responder a pergunta do professor Eric Alves. Peço desculpa mais uma vez. Não, sem problemas. Não sei se às vezes o meu microfone estava mutado aí. Mas eu queria só comentar, antes de responder a pergunta do professor Eric, 2 pontos que o professor Israel mencionou. Primeiro, meu total acordo a votarmos o projeto do fim dos supersalários. Algo que eu tenho pedido desde o primeiro dia que eu cheguei na Câmara. É um absurdo a gente permitir, né, que essas distorções existam dentro do serviço público brasileiro. Desembargador que ganha R$500 mil num mês por conta de venda de férias que nunca tirou, essas férias de 60 dias que determinadas carreiras têm. Então, vamos trabalhar juntos, professor Israel, para que nós possamos aprovar esse projeto o quanto antes, né, e trazer essa moralização. Todos os servidores públicos acabam pagando o preço que só uma classe privilegiada tem, né, e acaba manchando a imagem de muitos que não tem nada a ver com essa história, né? A maior parte dos servidores públicos não tem esses super salários, mas acaba que por poucos terem, muitas vezes a opinião pública tem essa imagem de todo o serviço público. Então temos que trabalhar juntos
para isso. Em relação ao exemplo que ele deu da extinção dos cargos do presidente Temer, de fato, o presidente Temer extinguiu esses 60 mil cargos. Metade desses cargos já estavam ali desocupados, então é um avanço que eles não voltariam a ser ocupados, datilógrafos e por aí vai. Agora, metade desses cargos estavam ocupados e só vão ficar vagos, né, quando as pessoas se aposentarem. E este é o problema para mim. A gente precisa ter uma mobilidade mais rápida dentro da administração pública hoje. A gente não pode esperar, né, que esses cargos só fiquem vagos de fato quando todos os servidores se aposentarem. Você precisa permitir que a máquina se modernize na velocidade com que a tecnologia e a sociedade se moderniza. Quando você não tem mecanismos como o que nós queremos inserir na legislação brasileira através dessa PEC da lei complementar, quase não adianta você poder extinguir os cargos se ainda vão ser ocupados, as datilógrafas vão estar lá por mais 20 anos, além do que precisariam estar. E um outro ponto aqui relacionado ainda, eu gostaria muito, professor Israel, eu sei que você também, essas ilhas de excelência no serviço público, elas não podem ser mais ilhas de excelência, a gente tem que fazer que seja um continente inteiro de excelência, né? Temos que pegar esses bons exemplos e transpor para todo o serviço público, e acho que essa reforma administrativa, não só o que está na PEC 32, mas o que vai vir em seguida, vai permitir que a gente tenha os incentivos corretos para que todo o serviço público possa ser de excelência, como corretamente você disse, que vários setores hoje já são. Em relação ao que o professor Eric trouxe, professor Eric, eu acho que a motivação de quem presta o concurso, né, não pode ser somente o salário. A gente precisa trazer para o serviço público servidores que são vocacionados e que estão ali por um interesse, obviamente, em ser bem remunerados, mas também em ter um propósito de melhorar a condição de vida da sociedade brasileira, por uma vocação para aquele serviço. O salário é um dos componentes. O que a gente vê hoje é que muitos servidores, infelizmente, são reféns do salário que eles têm, né? Porque são salários que não são compatíveis com a iniciativa privada, em alguns casos. Na Câmara dos Deputados é um caso assim, né? O Serviço Público Federal também. Não é a realidade do serviço público nos estados e nos municípios, né? A gente tem estudos aí do Banco Mundial que mostram que nos municípios os salários dos servidores são quase que equiparáveis da iniciativa privada, mas no serviço público federal você tem o que se chama de um prêmio salarial de quase o dobro, né? Então alguém que ganha 10 mil na iniciativa privada ganha no serviço público. E a gente precisa equalizar isso. Dá um exemplo, a Câmara dos Deputados, por exemplo, o salário inicial do consultor legislativo hoje é de mais de 30 mil reais, o salário inicial de um policial legislativo, todo o respeito ao trabalho importante que eles fazem, é coisa de 16, 17 mil reais o salário inicial. O governador de Minas Gerais, o salário dele é 10 mil reais, né? Eu acho que a gente precisa ter salários que são compatíveis com as atividades e com a economia do país, e eu tenho certeza que se salários continuarem sendo compatíveis, né, e a gente criando um ambiente estimulante no serviço público, onde aqueles que estão desempenhando um bom papel vão receber de carreira, vão ter aumentos para assumir mais responsabilidade, nós vamos continuar atraindo bons profissionais para o serviço público. O que nós não podemos permitir são distorções que hoje existem completamente fora de propósito, que acabam onerando a população brasileira, que é quem paga a conta do funcionamento. Beleza. Terminou aí? Deputado federal Israel, professor Israel, além da pergunta do Eric, queria também que o senhor comentasse um pouquinho sobre como vão ficar a situação dos concursos homologados. Sei que o senhor está inteirado aí nesse assunto. Queria que o senhor comentasse, além da resposta do Eric, a situação dos concursos já homologados, que temos muitos representantes aqui no chat querendo saber sobre essa situação. Bem, a pergunta do professor Eric foi excelente, uma pergunta importante para nós. Quando a gente analisa o serviço público, a gente faz uma comparação entre o salário do servidor e o salário da iniciativa privada. Mas nós precisamos detalhar essa comparação, né? De fato, o servidor muitas vezes entra ganhando um salário mais alto do que um trabalhador da iniciativa privada. Mas ao longo da carreira, para o nível de formação que esse servidor adquire ao longo do tempo, fazendo mestrado, doutorado, que é uma característica do serviço público brasileiro, especialmente federal,
né? Quando ele chega depois de 20 anos de carreira, geralmente o salário dele é menor do que um trabalhador da iniciativa privada que tenha feito a mesma formação continuada que ele aos 20 anos de carreira. Então, quando você olha a fotografia do salário do servidor no início da carreira e a fotografia do salário da iniciativa privada, do trabalhador privado, também no início da carreira, há uma discrepância. O salário do servidor é maior. Agora, quando você olha o filme completo e você analisa 20 anos de carreira dos dois, considerando-se que ambos farão cursos de aperfeiçoamento, pós-graduação, MBA, mestrado e doutorado iguais, nós temos um disparo do salário na iniciativa privada aos 20 anos de carreira em relação ao salário do servidor. Vejamos o que está acontecendo em algumas empresas públicas e a gente pode replicar isso para servidores do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público Federal e outros, tá? Peguemos o caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil forma os seus servidores que têm um salário, ele tem um salário de entrada que é baixo, né? Eles entram ali como escriturários de banco e vão subindo na carreira à medida que fazem cursos, que vão obtendo as pontuações, que eu acho que é o modelo que a gente pode pôr no serviço público, né? E eles vão crescendo. Quando eles chegam ao topo da carreira, tem nível de diretoria, vice-presidência, eles já estão com 20 anos de carreira, né? E aí eles são muito bons, mas aí eles têm um teto no salário ali que faz com que eles sejam tomados do Banco do Brasil pela iniciativa privada. O mesmo acontece com os servidores analistas do Tribunal de Contas, né? Claro que o deputado Tiago traz alguns exemplos específicos que precisam de correção. Não dá para você ter uma carreira que chegue ao topo em apenas 8 anos e uma carreira como a de professor universitário que leva 25 anos para chegar ao topo. A gente tem que corrigir isso, né? E isso a gente concorda. Tem que corrigir as distorções, ok? Mas não é justo fazer uma comparação com salários iniciais, apenas levando-se em consideração o grau de instrução do trabalhador privado e do trabalhador público. A gente tem que ter uma comparação mais detalhada. Por quê? Porque o que se sabe é que a carreira do serviço público inicia com um salário maior, mas ao longo da trajetória esse salário se estabiliza. Enquanto no serviço privado, para o mesmo nível de formação continuada, o salário tende a disparar. Então, a gente precisa agir com cautela, tá? A gente tem que ter cuidado ao fazer essa alteração, porque o Estado brasileiro precisa disputar os melhores quadros com a iniciativa privada. E é muito injusto que o Estado brasileiro ofereça suporte de formação continuada para os seus servidores durante 20 anos, e quando esse servidor atinge 50 anos de idade, que está no auge da sua capacidade intelectual e produtiva, ele seja retirado do Estado pela iniciativa privada com um salário muito maior. Então, o servidor, ele tem estabilidade, ele tem um salário inicial maior, e isso é um chamativo para que ele se dedique aos estudos para o concurso, para que ele se dedique à formação continuada e permaneça entre os quadros do Estado. Ou seja, ele troca a possibilidade de ter um disparo salarial ali entre 15 e 20 anos de carreira pela estabilidade, a tranquilidade, a previsibilidade de remuneração que ele tem no serviço público. Então, isso é uma troca importante, clara, e que os servidores, os concursandos, concurseiros especialmente, sabem que estão fazendo essa troca. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso aí. Concordo com o deputado Tiago. Temos que corrigir certas distorções. O governador do estado de Minas Gerais tem um salário de R$10 mil e servidores com menos responsabilidades terem um salário muito discrepante, né? Temos que corrigir caso a caso. Eu topo até fazer esse pente fino com o Tiago para a gente evitar essas distorções. Mas cuidado com essas comparações mais genéricas, né? Porque elas não levam em consideração certas especificidades, tá? Então é isso que eu diria. Gente, vamos fazer o seguinte agora. Sei que a agenda de vocês
é apertada, daqui a pouquinho vocês têm compromissos aí. Faltam duas perguntas muito importantes, uma do Ronaldo Fonseca, nosso professor aqui do Direção, coordenador e também auditor da Secretaria de Fazenda de São Paulo, e também outra pergunta do Arthur Lima, muito debatida aqui no chat, e aí eu vou querer fazer as duas, e aí vamos tentar aí responder cada um em, algo entre 2 e 3 minutos, vamos tentar aí, até para a agenda de vocês. Por mim, pessoal, logo avisando, eu fico aqui até a tarde inteira. Mas eu sei que, senão a assessoria de vocês nunca mais vai querer falar comigo. Beleza? Para começar, então, a pergunta do professor Ronaldo Fonseca sobre... Chegou aí, Gabriel? Tá no ponto? A gente pode botar? Sobre comissionados. Algo muito polêmico aí, principalmente no nosso chat e entre os concurseiros, entre os servidores aí que debatem a reforma administrativa. Joga aí. Meu nome é Ronaldo Fonseca, professor e coordenador aqui do Direção. Minha dúvida é em relação aos cargos comissionados. É uma crítica muito forte, principalmente das pessoas que estudam para concurso, de que há muito apadrinhamento nos cargos comissionados e que isso, de uma certa forma, não está sendo abarcado aí pela reforma administrativa. Se há uma reforma administrativa que visa melhorar a eficiência e reduzir custos do serviço público, por que os cargos comissionados não estão tendo a mesma atenção nessa proposta, né? E por que não há uma discussão séria, já que há uma PEC em questão em relação ao tipo e a forma como essas nomeações e ao volume de nomeações que acontecem no serviço público atualmente. Muito obrigado. Por favor, deputado Tiago Mitrô, poderia começar respondendo esta pergunta do professor Ronaldo Fonseca. Para ajudar vocês ali entre 2 e 3 minutos, o Gabriel vai tentar colocar um cronômetrozinho aí. Vou fazer igual lá os debates tradicionais. Vai lá, Tiago. Quer ser mais rápido do que eu abarquei, acho uma lacuna, né, grande que tem realmente na PEC, porque ela não estabelece critérios de nomeação de comissionados. Eu acho que, primeiro, a gente tem muitos cargos comissionados no Brasil. Quando a gente olha o comparativo, né, com outros países, o volume de cargos comissionados aqui é muito alto, né, não é objeto da PEC definir o número de cargos, isso tem que ser feito, né, em legislação infraconstitucional. Já há uma sinalização do governo de que isso vai ser revisto, acho que tem que ser, e o que é uma lacuna, de fato, nesta PEC é criar critérios para que esses cargos sejam ocupados, né? Tanto que eu já apresentei uma emenda, o professor Israel já assinou, vou mandar para ele acordar, assinar também, mas para que haja critério e o padrão de ocupação de cargos comissionados seja processo seletivo, né? Obviamente, ministro, secretário de Estado, você não vai, é uma nomeação naturalmente mais política, mas outros cargos comissionados de segundo, terceiro escalão têm que ter critério, a gente tem que acabar com essas indicações políticas, e eu, inclusive, sou a favor de reduzir na Câmara dos Deputados o volume de cargos comissionados que cada deputado tem. É um absurdo cada parlamentar ter direito a 25 assessores, né? Tanto que no meu gabinete, a média que eu tive nesse ano e meio são 6 assessores, hoje eu estou com 7, né? Todos eles passaram por processo seletivo igualmente, e acho que esse padrão que eu adoto no meu gabinete tem que ser o padrão de todos os cargos comissionados no país, a gente ter critérios e redução significativa do volume desses cargos. Já apresentei emenda nesse sentido. Tiago, agora deputado professor Israel, sobre a pergunta do professor Ronaldo Fonseca, Israel. Obrigado, professor Ronaldo Fonseca, pela pergunta. Só o Distrito Federal, que é a menor unidade da Federação Brasileira, tem mais cargos comissionados que o governo central da França. Isso é um absurdo. O país precisa tratar desse assunto. Eu entendo que cargos de confiança são importantes para a democracia, porque senão o voto do eleitor fica prejudicado. Não é a burocracia que governa o país, são os políticos. Eles são eleitos para isso. Então eles têm que ter cargos de assessoria, sim, tem que ter cargos de confiança, sim, inclusive para enfrentarem os poderosos. Você tem que ter equipe, né? Só que no Brasil há um exagero. Eu concordo com o deputado Tiago nesse ponto. Há um exagero, só o Distrito Federal ter mais cargos comissionados do que a França inteira, isso não está certo, né? Nós temos que corrigir.
Concordo com o professor Ronaldo Fonseca inteiramente. Eu só gostaria de responder a pergunta anterior que eu me esqueci rapidamente. Nós fizemos uma emenda para retirar os concursos já homologados da PEC 32. Por quê? Porque o concurseiro sabia da regra, abandonou seu emprego, foi estudar, passou no concurso público, o concurso foi homologado e quando ele tomar posse, a regra é outra. Isso não está certo, isso é injusto, né? Isso é uma ruptura de contrato, né? Então nós apresentamos uma PEC para que os concursos já homologados, uma emenda, né? Para que os concursos já homologados não entrem nessas novas regras, caso essa PEC 32 seja aprovada. E aí eu queria deixar com os estudantes, com os concurseiros, com vocês daí, o nosso WhatsApp, né? Que é o 61 98194 4521, para você tirar as dúvidas sobre a PEC 32, para vocês entenderem o que a Frente Parlamentar Mista de Defesa do Serviço Público está fazendo em relação a esse assunto. E, claro, as nossas redes sociais, @profisrael. Os dois foram legais aí com o tempo, show de bola. O professor Mário Machado, que é nosso outro coordenador, e também ex-auditor da Receita, aprovado em tudo quanto é concurso, agora ele é prático de navio também. Ele tá com ciúme, também quer fazer uma perguntinha, mas vai ser bem rapidinho também. Vamos lá? Próxima pergunta, ponto, eu acho, na minha opinião pessoal, sei que jornalista às vezes é perigoso dar opinião, mas na minha opinião pessoal é um dos pontos mais polêmicos, que o pessoal, que a gente mais recebe questionamentos aqui, é a pergunta do professor Arthur Lima, sobre o que estão chamando aí de trainee no serviço público. Vai lá, por favor. No meu concurso ali de auditor da Receita Federal, fiquei pensando como é que seria se... Deputados, eu já fui servidor público, né? Fui auditor da Receita Federal por 6 anos, e uma coisa que me chamou muita atenção nessa proposta da reforma administrativa foi o tal do vínculo de experiência, né? Porque eu fiquei imaginando como é que funcionaria esse vínculo de experiência, por exemplo, no meu concurso ali de auditor da Receita Federal. Fiquei pensando como é que seria se, por exemplo, uma determinada quantidade de pessoas passou no concurso. Vamos imaginar, 100 pessoas, eram 100 vagas no concurso, eles chamaram não 100, e sim 200, por exemplo, para cumprir ali o vínculo de experiência, para que daqueles 200, alguns sejam eliminados, né, no final, no decorrer ali do período de experiência, que é de no mínimo 2 anos, e aí os demais continuariam como auditores da Receita, os outros seriam eliminados, deixariam de ser auditores. Eu fiquei pensando numa série de consequências que isso aí pode trazer. Por exemplo, esse pessoal que trabalhou por 2 anos ou mais de 2 anos no vínculo de experiência e saiu da administração, como é que ficariam, por exemplo, os autos de infração que essas pessoas lavraram, né? Ou como é que ficaria o fato de que essas pessoas tiveram acesso por 2 anos ou até mais ali a uma série de informações sensíveis, informações dos contribuintes e assim por diante. Ou se não for um auditor da Receita Federal, se for um policial, por exemplo, um policial militar, um policial civil ou um policial federal. Esse policial, ele durante aquele período de 2 anos, eventualmente ele utilizou a arma institucional, né? Ele precisou trocar tiro, né? Ele precisou trocar tiro, eventualmente ele até precisou atingir realmente uma outra pessoa em serviço. Como é que fica a situação tanto desse profissional que sai do serviço público, como dos demais que continuam, da própria instituição, que acaba tendo ali as suas entranhas reveladas para pessoas que não vão continuar no serviço público? Por favor, deputado Tiago Mitron. Vitor, essa instituição do vínculo de experiência, ela vem de um diagnóstico de que hoje o estágio probatório não funciona, né? Os números do próprio governo federal mostram que mais de 99% dos concursados que passam no estágio probatório são efetivados após o estágio probatório. Então, é um estágio probatório inócuo, onde você não tem que provar nada, né? Onde mesmo ali com mau desempenho você continua ali no serviço público. Então, é quase como se a estabilidade fosse garantida no primeiro dia que você toma posse, e é um estágio para inglês ver.
Então, esse vínculo de experiência, ele vem para trazer uma alternativa ao estágio probatório, onde a estabilidade só viria no outro vínculo e não no vínculo de experiência. No vínculo de experiência, você vai ter ali um período onde você vai ter que mostrar que o que você apresentou no concurso, de fato, na realidade, gera valor para a população brasileira, para daí sim ser investido no cargo. Eu acho que é um instrumento correto. Esses exemplos que o professor trouxe, muitos desses já existem, né? Se nós aceitamos o instrumento do estágio probatório, esse auditor já vai ter acesso. A gente tem que ter um contrato de sigilo, né? Ou se ele fez um auto de infração, alguém que já está próximo a se aposentar fez um auto de infração e se aposenta, a Receita já lida com esse caso de alguém que fez o auto de infração e saiu do serviço público porque se aposentou. Esse auto de infração não é extinto com a aposentadoria do auditor e não vai ser extinto com o desligamento ou a não efetivação de alguém que está ali no vínculo de experiência. Então, nós temos mecanismos e contratos de sigilo, ou mesmo determinadas áreas, eventualmente, só poderiam ser acessadas por quem já está investido no cargo, com a estabilidade, e aí cada órgão vai criar os seus mecanismos para proteger o interesse público, proteger o cidadão e evitar que essas arbitrariedades ou esses cuidados sejam, aliás, que essas arbitrariedades aconteçam, sejam tomadas. O que nós não podemos é ter uma legislação de mentirinha, onde o estágio probatório não funciona e pessoas que sabidamente não têm vocação, né, para aquela determinada carreira, e que você descobre isso nos primeiros 3, 4, 6 meses e que essa pessoa está no estágio probatório, você não tome uma atitude em relação a isso. Então, essa a inovação trazida pelo vínculo de experiência acontecer também na tramitação dentro do Congresso Nacional. Obrigado, deputado Tiago Mitrô. Deputado federal, professor Israel, queria saber sua opinião e sua resposta sobre a pergunta do professor Arthur Lima. Bem, eu acho que os trazidos pelo professor Arthur são muito importantes, são preocupantes. Nós temos uma diferença entre esse servidor que vai estar no vínculo de experiência e os servidores que já foram aceitos pelo Estado, né? Esse servidor ele fica numa situação fragilizada porque ele vai ser avaliado para permanecer no serviço e a gente não sabe concretamente como vai ser essa avaliação. Quando o servidor que está para se aposentar autua alguém, né? Ele vai se aposentar, ele já está ingressado na carreira. Agora, se nós não sabemos qual vai ser o mecanismo de avaliação desses 2 anos, desses trainees, né, desse vínculo de experiência, como é que a gente pode garantir que eles não sejam suscetíveis a certas pressões na busca pela própria aprovação no órgão que eles têm interesse em permanecer, né? Então, eu me preocupo. O professor trouxe o exemplo do policial, eu trago, sei lá, o delegado, né? Como é que o delegado que está nos 2 anos de treinamento, de vínculo de experiência, vai agir diante de pressões sobre suas investigações sobre assuntos sigilosos, esquemas perigosos de corrupção ou de crime organizado, né? Que muitas vezes mantêm relações muito próximas com os governantes? A gente sabe dessa realidade no Brasil. O Rio de Janeiro está aí para demonstrar isso, né? Então, me preocupa. Eu não acredito que isso seja um ponto pacífico. Eu acho que a gente precisava era aperfeiçoar o concurso. Por exemplo, você tem um excesso de direito em certos concursos. O professor de biologia tinha que ser verificado, tinha que ser analisado muito mais pelo que ele sabe de biologia e pela didática que ele é capaz de utilizar, do que pelo esse tanto de provas que ele nunca vai usar numa sala de aula e que o concurso cobra dele. Isso é que devia ser aperfeiçoado, né? Eu não sei se o melhor caminho para aperfeiçoamento do serviço público é esse vínculo de experiência. Eu acho que ele é perigoso, porque o que vai acontecer é que os órgãos não vão passar responsabilidades para os servidores, né, durante esses 2 anos, né? E aí nós vamos ter o estagiário mais caro do mundo. Essa é a preocupação que a gente tem. Então,
Enquanto a gente não souber quais serão os critérios para que ele seja admitido definitivamente no serviço público, eu desconfio muito dessa parte do vínculo de experiência. Obrigado, professor. Prometo agora, gente, última pergunta. Deputados, agradecer também a assessoria dos senhores aí, que foi sensacional, conseguiu possibilitar esse debate super construtivo. Não vi nada parecido no mundo aqui que a gente vive de concursos públicos, né? Agradecer vocês e a assessoria também. Mas, vamos lá, última pergunta, cronômetro na tela também, 3 minutinhos no máximo. Vou pedir para o Gabriel jogar o vídeo do professor Mário Machado, aprovado aí, eu nem lembro a lista de concurso que ele foi aprovado, era auditor da Receita, é prático de navio e um dos coordenadores aqui do Direção. Na tela. Bom dia, deputados. Aqui é o professor Mário Machado e a minha pergunta é a respeito da mitigação da estabilidade para carreiras não típicas de Estado. No contexto atual da administração pública brasileira, a gente sabe que tem uma gama significativa de servidores de caráter meramente administrativo, mas que em inúmeras oportunidades eles desempenham funções muito relevantes para o Estado brasileiro e que, no contexto atual, na nossa visão, é indispensável que essas funções elas gozem de estabilidade para evitar interferências políticas ou mesmo a defesa de interesses particulares. Para ilustrar um exemplo aqui, o posicionamento de servidores administrativos em comissões de licitação dos órgãos públicos. É sempre um tema muito sensível, uma área onde os órgãos de combate à corrupção têm que ter sempre um olhar muito apurado, os órgãos de controle interno e de correição também, que é o que? A realização das compras públicas. E essas comissões de licitação, hoje, na sua esmagadora maioria, elas são compostas por servidores administrativos e que, eventualmente, caso a PEC prospere da forma como foi proposta, esses servidores passariam a atuar em comissões de licitação sem a prerrogativa da estabilidade, que lhes protege de interferências políticas e de assédios de interesses particulares. Queria saber qual que é a visão de cada um dos senhores em relação a esse ponto da mitigação da estabilidade, tendo em vista que isso pode abrir um precedente perigosíssimo quando a gente olha que o trabalho que esses servidores desempenham em funções que eu ilustrei aqui só no exemplo da licitação, mas que nós poderíamos trazer vários outros aqui. É isso. Muito obrigado. Deputados, como a pergunta do Mário, ela já foi basicamente respondida lá no começo pelo Arthur, da pergunta do Arthur Lima, queria que vocês, se tiver mais um comentário sobre isso, fizessem, mas já partissem para suas considerações finais aí sobre reforma administrativa, sobre concursos públicos e impactos no servidor. Começar novamente com o Thiago. Eu estou sempre começando com o Thiago aqui para ficar um de cada vez, tá? A gente combinou ali, antes a gente conversou aqui e viu que a gente ia fazer um negócio mais tranquilo e os deputados concordaram, tá, pessoal? Vai lá, deputado Thiago Mitrô, você começar aí falando sobre suas considerações finais e se tiver mais algum apontamento sobre a pergunta do Mário, por favor. Não, perfeito. Vitor, acho que a pergunta do professor Mário, de fato, é muito semelhante a uma anterior que nós já respondemos, né? Não o cargo por tempo indeterminado, não vai abrir margem para uma arbitrariedade, uma perseguição individual de um servidor, as condições ali de revisão dos cargos por tempo determinado vão ser ainda estabelecidos em lei complementar e tenho certeza que vamos trabalhar lá para que nós possamos impedir que eventuais arbitrariedades aconteçam. O meu objetivo, do professor Israel, de todos nós, é que não abra mais margem para apadrinhamentos políticos dentro do serviço público brasileiro, né? E trabalharemos para isso tanto nessa PEC quanto nas leis complementares que se seguirão. E gostaria aqui, no fim, só de agradecer ao professor Israel pelo debate aí de alto nível, respeitoso, como é sempre a postura dele, e o convite da Direção Concursos, e fazer um convite aqui para todos aqueles que nos ouvem. Eu entendo que o público aqui da direção é um público de pessoas que querem entrar no serviço público, e a pergunta que eu faço é qual serviço público que estes alunos hoje querem ingressar no serviço público, onde o profissional não é valorizado, onde você não tem um ambiente ali que você se sente produtivo, que você se sente feliz, onde você não tem reconhecimento em torno daquilo que você entrega. Já ouvi inúmeros servidores falando, poxa, eu cheguei com tanto gás dentro ali do serviço público, estava entregando um monte de resultado, dando sangue, e aí eu vi que não fazia diferença nenhuma, porque tinha um colega do lado que
mal ia ali no trabalho, não fazia o negócio direito e tinha os mesmos acessos, a mesma remuneração, era promovido como eu era ali, tinha uma carreira muito parecida com a minha, então tirei o pé do acelerador, né? Esse é um relato frequente dentro do serviço público, e a pergunta que eu faço a todos aqueles que nos ouvem, querem ingressar no serviço público, qual o serviço público que vocês querem para vocês? Qual carreira que vocês querem para vocês? Qual que é a ambição que vocês têm para vocês próprios e para a sociedade? Se vocês querem mais da carreira de vocês, querem mais, nós precisamos de uma reforma administrativa que vai fazer o serviço público brasileiro compatível com o potencial de cada um e que vocês possam ser reconhecidos pelo trabalho que vocês fazem. E a população brasileira beneficiar disso, assim como todos nós. Então, é esse o objetivo que me move aqui nos deputados. É por isso que eu não nego nenhum convite de debates como esse, mesmo sabendo que o público que vai assistir não é um público ali mais alinhado com as minhas ideias e, por vezes, até desrespeitoso, mas aqui agradeço a direção e o professor Israel pelo respeito com que trazem esse debate, porque eu não quero ver no país que a gente não tem orgulho daquilo que entrega para a população, e é por isso que eu estou aqui dia e noite trabalhando para poder, junto com o professor Israel e com outros parlamentares, entregar uma reforma administrativa que o servidor público merece e que o Brasil precisa. Obrigado, deputado. Passou um pouquinho ali, mas como ele estava com crédito da última aí, a gente deixou passar. Muito obrigado, Thiago. Daqui a pouquinho eu faço o encerramento aqui, mas vamos só ouvir as considerações finais do deputado professor Israel. Bem, primeiro quero dizer que ouvir o professor Mário Machado é uma honra para mim. Ele é uma verdadeira lenda do nosso mundo dos concursos públicos. Fico muito feliz por poder responder a pergunta dele. Eu acredito que a não estabilidade para os servidores administrativos pode sim prejudicar a isenção na condução de licitações, na gestão de contratos administrativos. Se os servidores não contarem com essa prerrogativa, eles vão se sentir inseguros, eles vão ter dificuldade para contestar certas arbitrariedades. E a gente sabe que são grandes empresas que costumam participar desses procedimentos licitatórios e elas têm um poder econômico enorme, muitas condições de exercer influência sobre agentes públicos. Então, não acho uma boa ideia fragilizar um agente público. Bem, e aí, para ir me despedindo, a mensagem que eu deixo é que nós precisamos evitar que essa reforma tire a altura do Estado. Eu acredito no Estado empreendedor. A gente está vivendo uma época em que as pessoas desprezam a cidade de empreendedorismo do Estado e que somente a iniciativa privada tem empresas. Não é verdade. Você pega aí, sei lá, o iPhone. As tecnologias agregadas foram feitas por estados robustos. Foi dinheiro público que criou o GPS, que criou a internet. E a gente tem que aproveitar esse Estado, porque o Estado representa a sociedade, organiza a sociedade, a gente tem que aperfeiçoá-lo, é verdade. Mas eu não acredito que as propostas da PEC 32 vão aperfeiçoar o Estado. Eu acredito que essas propostas vão enfraquecer a capacidade do Estado. Os problemas que nós temos no serviço público hoje são problemas que precisam ser resolvidos pontualmente, que são as distorções de carreiras, né? São as distorções salariais em alguns pontos de carreira, é a má entrega de serviço público geralmente ligada ao apadrinhamento político nos municípios. É isso que a gente tem que corrigir. Regime jurídico único é uma conquista, estabilidade é uma conquista. Nós não podemos aceitar o aumento do poder discricionário presidencial, nós não podemos aceitar o aumento da terceirização, nós precisamos de um Estado capaz de agir com eficiência. E eu quero deixar aqui mais uma vez o nosso número de WhatsApp, é o 61 98 194 4521, deve ter alguém colocando aí no chat. E também as nossas redes sociais, é um prazer receber as mensagens de todos vocês, @profisrael, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Um abraço para vocês, muito obrigado à Direção Concursos e fiquei muito feliz de ver esses professores ilustres
que a gente só ouve falar e tem pouca chance de tomar um café. Deputados, muito obrigado pela participação de vocês, a disponibilidade de comentar um assunto tão importante para o país e, em especial, para quem deseja se tornar servidor público, como os senhores sabem. Obrigado também pelas assessorias de vocês que conseguiram alinhar o nosso bate-papo aqui hoje. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha com seu amigo, manda para geral, se inscreve no canal e ativa o sininho para esse vídeo alcançar a maioria das pessoas interessadas nesse assunto que é muito importante. Deputados, muito obrigado mesmo, tá bom? O vídeo fica disponível para vocês assistirem depois no YouTube. Um abraço, pessoal. Valeu pela audiência. Tchau, tchau. Oi, eu sou a Tayane e vim aqui te ensinar como mexer na sua mesa de estudos. Não deixe de ver tudo até o final, tá bom? Tem várias videoaulas e materiais completos para você. Vamos lá? Se você estiver no site do Direção Concursos, clique em Assinatura. Agora, você vai ser redirecionado para o site do QConcursos. E se já é usuário, faça seu login. Aqui você digita o seu login e senha para navegar. Agora, você chegou na sua mesa de estudos. Todos os cursos do Direção Concursos e todas as questões do QConcursos estão integrados aqui. Sim, também todas as videoaulas. Nesse primeiro gráfico, que chamamos de resolução de questões, você tem acesso ao seu desempenho recente. É uma boa forma de se motivar, né? No segundo card, temos uma função muito legal. Aqui você vai sempre ter acesso ao último trecho que estudou do PDF. E mesmo que mude do celular para o computador, essa informação estará sempre atualizada. Muito bom, né? Se estiver ansioso e já querendo partir para o estudo, basta procurar aqui, em Buscar Cursos. A busca, por enquanto, só acha o nome exato do concurso. Então, se você procurar por PF, por exemplo, não vai aparecer nenhum curso. Mas tem sim, basta procurar por Polícia Federal. E se tiver alguma dificuldade, fala com a gente, tá bom? Já a gente volta nos cursos. Quero terminar de te apresentar essa tela inicial. Em comparativo de disciplinas, você acompanha seus resultados. Assim, se alguma delas estiver com desempenho ruim, você já pode reorientar seus estudos e mudar seu ciclo. A ideia é que sirva como uma bússola para organizar e facilitar a sua rotina. Logo ao lado, temos um quadro de avisos dos professores. É uma forma deles te avisarem sobre atualizações importantes. Fique de olho! Agora, vou te explicar como você tira suas dúvidas com os professores. É o Papo com o Professor. No Papo com o Professor, você vê as respostas às suas dúvidas mais recentes, sem nem precisar entrar na aula. Mas se quiser, basta clicar na resposta do professor e voltar diretamente para a aula. Muito prático. Como já te disse, a ideia é facilitar a sua vida. Aqui abaixo você encontra a lista de tarefas. Nela, você pode anotar todas as suas metas. Tudo o que precisa estudar, em que precisa melhorar, quais assuntos merecem atenção especial, o que pode ser revisado, enfim, você escolhe. É uma lista de tarefas à sua disposição. Chegou a hora! Vamos entrar na ferramenta que provavelmente fez você se tornar um assinante limitado, o PDF 2.0. Agora eu vou te mostrar tudo o que ele tem e como você pode estudar. Vamos lá? Escolha o seu concurso para ter acesso aos PDFs, videoaulas e contato com seu professor. Basta escolher aqui, nesse campo de buscas. Eu vou pegar um curso da Receita Federal como exemplo. Agora clique em Acessar. Você chegou ao seu curso. Se vai estudar para ele, recomendo que o favorite. Basta clicar nessa estrelinha aqui. Vamos voltar na tela anterior para eu te mostrar a aula. Note que os cursos favoritos ficam fixados no início dessa tela. Basta ver essa barra amarela ao lado do seu curso. Se quiser remover, basta clicar na estrelinha amarela de novo. O curso continuará disponível para você, mas não vai ficar na tela inicial. Já aproveito para te dar outra dica. Procure pelo curso Como Estudar. Ele é um curso exclusivo para os nossos assinantes ilimitados. Nele, você tem todas as orientações para organizar seus estudos. Vale muito a pena assistir essas aulas, ok? Já favorita aí! Vamos voltar ao curso da Receita Federal que nós favoritamos. Agora sim, vamos estudar! Os dois cards te mostram como anda seu índice de acertos e qual a última vez que você o acessou. E também te mostra quantos capítulos você já estudou. Está aí um diferencial que gerou paixões no PDF 2.0. Os capítulos são formas menores de apresentarmos as aulas. Assim, você não fica com a sensação de ter que estudar com PDFs intermináveis. Agora, vamos ver as matérias incluídas no seu curso. Se o seu concurso ainda não teve edital publicado, as aulas serão montadas de acordo com o edital anterior. Quando o edital sair, todas as partes que precisarem de atualização serão incluídas. E se novas matérias aparecerem, também serão incluídas. Olhe aqui em Módulos do curso e veja as matérias incluídas.
Clicando na matéria, você tem acesso a toda a ementa, todos os assuntos que serão abordados na aula. Vou abrir uma aula de Direito Administrativo do Eric Alves. Já já vamos ver os PDFs inovadores, tá? Se você quiser começar a assistir as videoaulas logo, clica nesse ícone. Aqui estarão as videoaulas relacionadas ao assunto da aula que você escolheu. Para ver as demais aulas, basta sair dessa aula e entrar na aula seguinte. Assim, você não fica com centenas de aulas desorganizadas, né? Agora, basta assistir online ou baixar a aula. Para acelerar a aula, clique na engrenagem e escolha a velocidade ideal. Se quiser que uma telinha pequena fique no canto do seu navegador, clique aqui. E se quiser baixar a aula para assistir depois, clique no botão para download. E se quiser assistir a aula em tela cheia, aperte aqui. Pronto! Já falamos das videoaulas. Agora vamos falar do PDF 2.0? Já vou te mostrar uma forma de facilitar sua concentração. Clique no primeiro ícone que fica no canto direito da sua tela. No celular, ele vai aparecer no canto inferior. É um modo de tela cheia. Se quiser sair dele, basta clicar de novo ou dar ESC. Bom, olha a teoria e as questões. Vamos resolver uma? Repare que essa é a mesma questão que existe dentro do QConcursos, mas agora ela fica dentro do PDF e foi selecionada e comentada por um professor do Direção Concursos. Legal, né? Só aqui você tem essa tecnologia, só aqui mesmo. Você pode ver comentários dos professores do Direção e comentários dos alunos do QConcursos. Sabemos que vocês são muito feras e mereciam estar dentro do PDF 2.0. E, na última aba, temos as estatísticas da questão. Vamos voltar para a teoria. Imagine que você queira marcar uma parte da matéria, pois é um assunto importante. Você pode fazer a marcação dessa maneira aqui. Selecione o texto, escolha o primeiro ícone e escolha a cor. Agora, todas essas marcações ficarão gravadas aqui. Lembrando que no celular você acessa no canto inferior da tela. Você também pode fazer anotações pessoais nos trechos marcados. A principal utilidade desse recurso é facilitar as suas revisões, porque você já sabe, né? Sem revisar, não passa em concurso. Já que falei de revisão, veja agora todos os capítulos da aula. Basta clicar aqui, no ícone Capítulos. Aqui, você tem acesso a todos os capítulos, resumos e bateria de questões dessa aula. Sei que você é inteligente e vai passar em um concurso muito bom, mas as dúvidas sempre aparecem, né? Vamos te mostrar uma forma que você nunca viu. Olha só como é fácil enviar sua dúvida. Marque o texto em que tenha dúvidas, o professor vai receber esse trecho para entender melhor sua dificuldade. Depois de clicar no ícone da interrogação, escreva o que você não entendeu. Explique bem para o professor conseguir te responder e sanar sua dúvida de primeira. Pronto! Agora, quando ele te responder, você pode ver a resposta dentro da aula ou pode ver lá na sua mesa de estudos. Vamos voltar lá que eu vou te mostrar. Clique na casinha para voltar para a tela inicial. Sua dúvida ficará em Papo com o Professor. Pronto, vamos voltar para a aula. Como eu já favoritei meu curso, ele vai aparecer no topo, lembra? Agora eu vou te mostrar como é fácil voltar para aquela aula que você estava estudando. Basta clicar aqui, neste card, e continuar de onde parei. Se você quiser aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, basta escolher o que for mais agradável no último ícone. Se quiser subir seus mapas mentais ou anotações do que você estuda, pode fazer isso pelo celular ou pelo computador. Veja como é fácil armazenar seus mapas mentais. Sempre que você chegar ao final do capítulo, deve clicar em Próximo Capítulo. Assim, você segue estudando o material completo. Tudo de forma rápida, fácil e que te motiva a estudar mais. É isso! Agora você já pode aproveitar da melhor forma possível a sua mesa de estudos. Seja bem-vindo ou bem-vinda e estude muito com Direção Concursos e com QConcursos. Estaremos ao seu lado até a aprovação. Está preparado para uma verdadeira evolução em seus estudos? Ficar alternando entre vários materiais é coisa do passado. Estude tudo em um único local, com a qualidade QConcursos e Direção Concursos. Direção dos estudos. Veja, em cada aula, os assuntos mais cobrados para seu concurso, em um único local, sem pagar a mais por isso. Pode acreditar! Agora, você pode fazer suas questões do QConcursos sem sair do PDF.
Organize seus resumos e marcações automaticamente. Tire suas dúvidas durante o estudo e veja as dúvidas dos outros alunos. Faça muitas questões e cadernos preparados pelos professores, de acordo com seu concurso e banca. Tenha toda a sua mesa de estudos em um único local, PDF, questões do que concursos, videoaulas, maior comunidade concurseira do Brasil, tira dúvidas, marcações e muito mais. Estamos aqui para encurtar o caminho até sua aprovação. Quando eu olho para o Direção e eu tento pensar em coisas que a gente só encontra aqui e não encontra em nenhum outro lugar, eu vejo acolhimento, eu vejo empenho, eu vejo entrega, eu vejo uma busca incessante pela excelência, não só do nosso time de professores para entregar o material mais direcionado, o material mais completo, de acordo com as necessidades de cada concurso, que cada aluno precisa para se preparar. Afinal de contas, os concursos são completamente diferentes entre si, na grande maioria das vezes. Mas eu vejo também toda essa filosofia, todo esse espírito, todo esse sentimento, né, ele presente em cada um dos integrantes do time da família Direção.